que esse arco é tão corajoso? Onde está a principal força desse arco? Ilha dos Homens Peixe é o primeiro grande arco pós-time skip, e já começa com a vantagem de ter seu espectador vidrado na tela, prestando atenção em tudo por conta da saudade que a gente tava de ver todos os Chapéu de Palha juntos mais uma vez. Mais do que em suas lutas e novos poderes dos Chapéus de Palha, a principal força do arco da Ilha dos Homens Peixe tá na sua mensagem, que é poderosa e muito relevante. Nesse vídeo a gente vai falar profundamente sobre essa mensagem, mas antes vamos começar do próprio começo do arco, né? Como eu falei, é pós-time skip e por conta disso a gente quer logo que comecem as lutas para ver as novas capacidades e habilidades de cada um dos Chapéus de Palha. E sabendo disso, o Oda coloca um conflito com piratas inimigos que estão atrás dos Chapéus de Palha e também coloca um Kraken para atacar eles. E é aí inclusive que a gente vê pela primeira vez o Luffy usando o Haki do armamento para enrijecer seus braços e além disso usando o Gear Third junto com tudo isso também. Basicamente é o Oda, assim como fez lá no Retorno a Sabaody, nos dando um gostinho de quão fortes os Chapéus de Palha estão, de como mudaram e evoluíram. E ele, por querer, óbvio, deixa um belo gostinho de quero mais, para que a gente continue vendo o arco, para que esperemos ansiosamente a grande batalha presente em todos os arcos, para assim vermos os Chapéus de Palha em sua potência máxima de poder. Nessa parte do arco, eles passam vários perrengues até chegar à Ilha dos Homens Peixe, e Luffy até domestica o Kraken, que chama de Surume, para conseguir chegar lá. Eles dão de cara com os novos piratas dos Homens Peixe, e por conta disso tem que ativar o turbo do navio para chegar à ilha. Cada um dos Chapéus de Palha acorda num canto da ilha e vão se encontrando aos poucos. Durante todo esse começo do arco, e principalmente nessa parte, em que chegam, né, a enseada das sereias, o Oda faz uma comédia com o Sandy que fica bem engraçada porque ele faz o seguinte, ele leva muito a sério o ridículo, a situação ridícula do Sandy tendo hemorragia nasal ao ver as sereias. Ele faz o Chopper tratar o Sandy como um exímio especialista, dando estímulos mais suaves pra ele. O Chopper fazendo um tratamento super sério lá com fotos e falando de maneira bem técnica sobre o que ele estava fazendo diante dessa situação extremamente ridícula, é muito engraçado. Me lembrou da comédia parecida com da série The Office, em que os personagens falam as coisas mais absurdas e ridículas, mas de maneiras bem sérias por causa do contexto de eles estarem trabalhando numa empresa. E, inclusive, o Oda leva tão a sério esse ridículo aí, que o tratamento que o Chopper faz com o Sandy é um tipo de tratamento que existe mesmo, mas no caso é pra quem tem fobias, não pra quem vê sereia. Por exemplo, alguém tem lá a fobia de palhaço, tem super medo de palhaço, talvez você tenha medo de palhaço ou você conheça alguém que tem fobia de palhaço. E aí a pessoa não consegue ficar nem perto de alguém que tá lá com roupa de palhaço, ou dependendo, uma foto de palhaço até, enfim. Aí o terapeuta com o tratamento vai aos poucos dando estímulos cada vez mais impactantes, mais fortes, por assim dizer. Ele começa no nível 0 de dificuldade. Então primeiro ele mostra um desenho que lembra mais ou menos um palhaço. Aí a pessoa se acostuma àquilo e não afeta ela mais. Aí ele vai pro próximo nível, que é o nível 1. Depois ele mostra uma foto em alta resolução nesse nível 1 de um palhaço. Aí a pessoa aos poucos vai se acostumando e não ficando com medo. Aí no nível 3 ele mostra risadas de palhaço, risadas assustadoras. Aí a pessoa se acostuma e não tem mais medo de risada de palhaço. Aí no último nível, né, quando a pessoa foi lidando com a fobia nesses níveis mais tranquilos, o terapeuta, sei lá, leva ela realmente pra ver alguém fantasiado de palhaço, só que assim, não sozinho, numa sala cheia de gente, pra que a pessoa se sinta segura. E assim, a pessoa vai perdendo a fobia. Mano, agora pensando nisso, ver que o Chopper tava fazendo tudo isso, né, todo esse tratamento sério pra ajudar o Sandy, e que isso existe de maneira técnica no nosso mundo e é usado pra casos sérios, só deixa o negócio mais engraçado, agora eu fui perceber. Eu adoro essa comédia de levar o ridículo super a sério e por isso adorei essa escolha do Oda. Bom, aí o arco da Ilha dos Homens Peixe começa a ganhar uns tons meio arco de Water 7. Isso porque aquele pirata que eles tinham amarrado no navio começa a sequestrar as sereias com o intuito de vendê-las. E todos pensam que são os Chapéus de Palha que estão fazendo isso e acusam eles com todas as forças. E também porque a dona do café das sereias lá, que sempre tem previsões sobre o futuro extremamente assertivas, diz que o Luffy vai ser responsável pela destruição da Ilha dos Homens Peixe. Dessa maneira, o reino ali dos Homens Peixe decide prender os Chapéus de Palha até segunda ordem e pra piorar, nessa hora os Chapéus de Palha estão lá no Palácio do Netuno e lógico, se defendem ali mesmo e entram de vez no meio do furacão da confusão. Porque por causa dessa série de fatores que eu falei, eles não têm outra opção pra sair logo dali se não usar o pessoal do palácio como refém pra trocar o navio deles, o Sunny, por esses reféns, já que nem saber onde o navio tava eles sabiam. Então é meio Water 7, né? Eles começam a ser acusados de uma coisa que eles nem fizeram, eles nem sabem que estão sendo acusados, do nada eles são atacados ali, meu Deus, o que tá acontecendo? E eles têm que se defender, igualzinho lá o Water 7. E eu gosto de Water 7, então eu também
também gostei disso. Durante toda essa confusão, claro, seguindo sua personalidade, Luffy não sabe de nada e acaba chegando num lugar totalmente inesperado, que dessa vez é o quarto da princesa sereia Shirahoshi. O Luffy e ela começam a conversar e acontece algo parecido com o que houve com o Kobe no começo de One Piece. A Shirahoshi não para de reclamar e chorar, e o Luffy diz que não gostou dela não. É muito legal isso porque mostra mais uma vez pra gente que, mano, sim, o Luffy é gente boa, mas tudo tem limite, que ele não vai ficar aguentando umas frescuras e gente chata, como é o caso da Shirahoshi, que, meu Deus, depois ela melhora, mas nesse momento eu super tava achando ela extremamente chata e ficando com raiva. Mas com certeza era isso que o Oda queria fazer mesmo, porque depois a gente vê que no decorrer do arco, ele vai mostrando um outro lado da Shirahoshi, mais corajosa, né? Ela chama os reis dos mares ali, que carregam o Noé, salva todo mundo, e assim a gente começa a gostar mais dela. Então o Oda realmente queria que a gente ficasse com raiva dela pra depois ter essa mudança aí. Aí o Luffy convence ela a dar um rolê com ele. Ela entra dentro do Megalô, o tubarão de estimação, pra ninguém ver ela, e eles chegam até a Floresta do Mar, uma espécie de cemitério da Ilha dos Homens Peixe. Lá encontram Jinbe e começa o que é, pra mim, a melhor parte do arco dos Homens Peixe. É aqui que o arco começa a tomar forma de verdade, a mostrar pra que veio, a mostrar toda a sua força e importância. É a partir desse momento que o Oda mostra toda a sua coragem e determinação pra contar essa história. A história do passado da Ilha dos Homens Peixe. Uma história sobre discriminação que tá totalmente ligada ao racismo e à xenofobia. Aqui o Oda é corajoso porque para contar uma história com esses temas complexos e principalmente históricos, você tem que mostrar todos os lados relevantes da melhor maneira possível. Oda, mais do que ser inteligente a partir desse momento, é sábio, pois enquanto a inteligência está relacionada à capacidade de pensar e raciocinar de maneira eficiente, a sabedoria envolve uma compreensão profunda e aplicação sensata do conhecimento para tomar decisões ponderadas. E é isso, Oda precisava ser sensato, Oda precisava muito ser coerente ao contar essa parte da história. E assim, ele tomou a sábia decisão de, primeiro, dar uma visão poderosa das coisas a cada personagem do passado da Ilha dos Homens Peixe. Segundo, ele tomou a sábia decisão de mostrar bem que o conflito não é resolvido de maneira fácil, que existe uma resistência gigantesca de vários lados. E terceiro, ele tomou a sábia decisão de não se preocupar em fazer um flashback rápido, mas ao invés disso, em realmente usar mais tempo, caso fosse necessário, para mostrar bem tudo que envolvia a questão dos Homens Peixe. Essa decisão foi muito boa porque para falar sobre racismo e xenofobia, a gente precisa entender muito bem o passado, para assim entender como questões históricas antigas afetaram e ainda afetam os dias de hoje. Se não me engano, o flashback da Ilha dos Homens Peixe tem 5 ou 6 episódios e real não poderia ser diferente, tinha que ser bem elaborado mesmo. Tinha que mostrar como essa questão afeta todos os lados das vidas dos habitantes que moram ali. Bom, vamos começar falando então da rainha Otohime. Que personagem sensacional, muito bem construída. A rainha Otohime representa a personagem que quer a mudança e não vai medir esforços para isso. O tipo de personagem que é vista como ingênua muitas vezes pelos outros personagens, porque ela quer uma mudança que é difícil de implantar e por conta disso, os outros personagens pensam que é impossível de acontecer. Ela traz a visão de não generalizar, ao dizer que sim, muitos humanos fizeram mal aos Homens Peixe, fizeram coisas cruéis, mas que não são todos os humanos que são assim, que existem humanos bons, assim como o Barba Branca que protegeu a Ilha dos Homens Peixe. Rainha Otohime também mostra sobre o perdão em vários momentos, como quando mesmo na morte diz para não terem raiva ou guardarem mágoas de quem fez aquilo, porque ela sabe que isso provavelmente muitas vezes ali naquele contexto foi causado por um preconceito enraizado que veio de muitos anos antes, que foi sendo desenvolvido e passado infelizmente à frente. E mais do que isso, ela quer melhores condições para o seu povo também, pois sabe que se conseguirem coexistir com os humanos, os Homens Peixe conseguirão sair mundo afora, viver lá, né, na superfície, e assim conhecer muitos lugares bonitos e maravilhosos do mundo onde vivem. Vão ver que o mundo não se resume só ao fundo do mar. O Fisher Tiger representa algo parecido com a rainha Otohime, mas de maneira ainda mais complexa, porque o Tiger, ele quer a mudança, ele sabe que se a Ilha dos Homens Peixe atravessar a dificuldade da relação que tem com os humanos, vão viver melhor, mas ao mesmo tempo, ele sofreu mais de perto do que qualquer um através da maldade dos seres humanos. Ele viu o pior tipo de humano, o que não tem empatia, não tem coração e não tá nem aí pra vida alheia. Ele foi capturado e se tornou escravo, e isso marcou o Tiger, traumatizou ele. Ao mesmo tempo que ele sabe que tem humanos que não são assim, são bons, inclusive os humanos que também estavam sendo escravizados por outros humanos, esse trauma o marcou profundamente, e ele luta contra a ira, o preconceito que tem em relação aos humanos por causa
causa desse trauma. A gente vê isso muito bem na sequência da morte do Tiger, onde ele diz que quer mais que tudo fazer ali a transfusão do sangue humano para se salvar, mas que ele não consegue, que existe esse lado dele que ainda não superou o conflito e que não é para contar isso para ninguém da Ilha dos Homens Peixe, porque isso vai piorar a situação com os humanos e que ele não quer isso. Toda a sequência dele com aquela pequena menina, a Koala, é simplesmente sensacional e muito emocionante. Ele ajuda ela a superar um trauma, ajuda a recuperar a sanidade da menina e ela se torna grata a ele. E aí no momento da morte lá, o Tiger diz algo bem poderoso, que o mais importante são as crianças, que elas são um futuro melhor, porque em muitas delas o preconceito ainda não nasceu e por conta disso é mais fácil mostrar o outro lado, mostrar que é diferente do que é disseminado por todos. O exemplo disso é a própria Koala. Claro, os humanos da vila dela denunciaram o Tiger e assim o mataram, foram responsáveis por isso. Mas a Koala vai crescer e disseminar uma visão diferente em relação aos homens peixe por conta do que viveu com eles. O Tiger é meu personagem favorito desse passado porque ele representa a gigantesca complexidade da situação. Ele ajudou Koala, mas olha o preço que pagou. Ele tenta ao máximo mudar a relação entre humanos e homens peixe, principalmente agindo diferente do que a maioria dos piores humanos agiriam, mas ainda assim o trauma deixou feridas tão profundas que ele tem que o tempo todo se lembrar que aquele ódio não é bom, que não vai mudar as coisas, que violência provavelmente só vai gerar mais violência num ciclo sem fim. Tiger é um personagem muito real, muito vivo, muito complexo, que abrange muita coisa relacionada ao tema do arco. O Rod, o vilão da vez, representa um produto desse ódio disseminado. Vemos que desde criança ele escuta relatos e internamente é bastante afetado por eles. Ele representa o extremo mesmo, mas dos dois lados, viu? Não só do homem-peixe que odeia os humanos, mas também do humano que odeia profundamente os homens-peixe, mesmo sem nunca ter conhecido profundamente a história de nenhum deles. Ele representa esses dois lados, essas duas coisas. Em suma, representa o que acontece quando você tem esse ódio extremo. Rod, quando criança, escuta de Hachi que existe um humano chamado Hayley, um humano diferente, mas o Rod fala que não quer saber daquela história, que acha ela chata. E ao mesmo tempo, Oda vai mais fundo nisso, seguindo, como eu falei, aquela ideia de mostrar todos os lados. O Oda não quer de maneira alguma que a gente assista aí esses episódios e saia culpando alguém por aquilo tudo. E por isso, ele mostra Arlong, mostra Rod pequeno também ali, sonhando em um dia irem a um parque tão legal quanto o parque de Sabaody, já que eles não podem, já que serão capturados e vendidos ali, feitos escravos, né, em Sabaody. Mostra que eles estavam no distrito dos Homens-Peixe, um local próximo da Ilha dos Homens-Peixe que foi esquecido totalmente, que foi negligenciado, que ninguém mexeu um dedo, fez nenhum esforço para mudar a realidade do que estava acontecendo ali e por isso Rod acabou daquele jeito. E isso tudo desses personagens que eu falei para você é muito bem representado por várias falas de vários personagens ao longo do arco. Vamos a algumas delas. O Jinbe, quando diz: impossível dizer quem estava certo e quem estava errado. E quando também diz sobre o Tiger, né, lá quando ele libertou vários escravos dos dragões celestiais, o Jinbe diz sobre isso o seguinte, ele olha pro Luffy e fala: o Tiger se tornou herói para alguns e criminoso para outros. Aí também quando o povo lá no meio da confusão, no meio da treta, pergunta pro Luffy se ele e seu bando são amigos ou inimigos, ele responde: amigos ou inimigos? Vocês que vão decidir. Essa é a segunda vez que ele fala isso. A primeira foi pra Shirahoshi, quando ela pergunta se ele era bom ou mal. Ele fala: ué, você que vai decidir esse negócio aí. E isso dialoga totalmente com o arco. Alguns veem os humanos como amigos e outros como inimigos, e os humanos também. Alguns veem os homens-peixe como amigos e outros como inimigos, como a gente vê no arco todo. Essas são só algumas frases, mas tem várias. Tem uma lá, se eu não me engano, do parente do Tom, que ele fala: nós temos o mesmo sangue, pensamos também, conseguimos nos comunicar, então eu não entendo porque que o seu povo, né, ele fala lá pro Frank, os humanos nos tratam diferente, ficam tendo esse preconceito com a gente. Ele fala algo desse tipo também. E por conta de toda essa carga dramática, todo esse conflito complexo e poderoso, o Rod acaba se tornando um vilão muito bom, que tem motivações instigantes pro que faz e que tem um backstory assim muito interessante. E também deixa o arco muito emocionante com algumas das cenas mais emocionantes de One Piece. Uma delas é o discurso do Fukaboshi durante o funeral de Otohime, sua mãe, onde mesmo com toda a dor e sofrimento, ele decide seguir em frente com o desejo da sua mãe, com o legado da sua mãe e continua coletando as assinaturas. Também a morte do Fisher Tiger, que tem uma mistura de emoções dentro dele, dentro de uma situação muito complexa, trágica,
fica triste, mas ao mesmo tempo esperançosa, pois o Tiger dá a entender que quer a mudança. E claro, a mais emocionante de todas do arco, que tá no meu top 3 cenas de One Piece com certeza, é quando o Jinbe, na frente de toda a ilha, diz que vai doar seu sangue pro Luffy sobreviver, algo que é proibido por lei ali. Um homem-peixe não pode fazer transfusão de sangue com um humano, segundo a lei aí da Ilha dos Homens-Peixe. É um momento que resume tudo, toda a dor, todo o sofrimento, toda a dificuldade que a discriminação trouxe para a relação dos humanos com os Homens-Peixe. Quando Jinbe doa o sangue pro Luffy, é a representação do começo da superação desse preconceito, quebrando uma lei idiota que nem deveria existir, pois todos sangram vermelho, todos têm sonhos, vontades e desejos. É uma mensagem muito, mas muito forte. E o Oda foi muito bem aqui. Ele tinha que mostrar todos os lados, não deixar nada importante de fora. E ele mostrou, sim, através da Otohime, do Tiger Fisher, do Arlong, do Rodi, do Jinbe, dos Chapéus de Palha, do próprio povo e etc. Detalhando bem a trajetória de cada um. E é ótima a escolha de deixar esse trecho quando o Jinbe tá fazendo a transfusão ali com o Luffy na voz do narrador. Porque o narrador é aquele que quebra a quarta parede e fala diretamente pra gente. Então é o Oda realmente falando, olha, é pra você que eu tô falando agora, hein? É pra você entender essa mensagem importantíssima que eu quero passar com esse arco. Realmente, como muitos dizem, não é um super arco em questão de lutas e meu Deus do céu, mesmo tendo vários momentos em que os Chapéus de Palha mostram suas novas habilidades e nos deixam empolgados com isso. E nem daria pra ser, porque pensa, o Rod nem Haki sabia usar, provavelmente não sabia o que era Haki, então não era um vilão que traria dificuldade pro Luffy. Aí o Oda foi inteligente de levar o conflito deles pra água, pra deixar o Luffy mais fraco e o Rod mais forte, equiparando meio que os dois e fazendo a luta durar um tanto mais. Isso ajudou um tanto sim, funcionou. Não é que as lutas são ruins, mas comparado com o que a gente estava acostumado nos arcos anteriores, não prende tanto. Então pelas lutas é poderoso, mas não é tão poderoso, meu Deus do céu. Agora o resto, a mensagem que o arco nos passa, que no final todos sangramos vermelho, é a mensagem mais poderosa possível e marca qualquer pessoa. Oda foi muito corajoso e necessário com esse arco. Me emocionou muito em vários momentos, assim como eu espero que esse vídeo tenha te emocionado, tenha te feito pensar, refletir ao menos um pouco. Por favor, deixa a sua opinião, porque eu quero muito, nossa, muito saber, principalmente em relação a esse arco. Valeu e até!